Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. O tema central deste capítulo é: a recompensa não é por tempo. Jesus ele fala sobre o reino dos céus. E ele faz essa parábola dos trabalhadores da vinha, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um dono, a um proprietário da casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, para trabalhar para ele. E tendo ajustado os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para ir para a vinha. Mas ele mais tarde, saindo da vinha pela hora terceira, viu alguns desocupados, mandou para a vinha. Da mesma forma, ele também saiu para a vinha na hora sexta e na hora nona. E procedeu da mesma forma, mandou que eles fossem para a vinha trabalhar. No calendário hebraico, nós sabemos que a hora primeira vai das 6 da manhã até as 9 da manhã. A hora terceira vai das 9 da manhã ao meio-dia. A hora sexta vai do meio-dia até as 15 horas. E a hora nona vai das 15 horas até o pôr do sol. Então, feito isso, no final da tarde, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, o proprietário da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores para fazer o pagamento, mas começa pelos últimos, indo até os primeiros. E aí os últimos que foram pagos, ele pagou também 1 denário. Evidentemente que aqueles que trabalharam desde o início ficaram animados, na certeza que eu tenho uma recompensa muito maior. Mas aquele administrador, quando chega a eles, também paga 1 denário. Eles murmuraram contra o dono da casa, contra o proprietário. Nós trabalhamos o dia inteiro, e teve muitos que trabalham só 1 hora e vai ganhar igual a nós. Nós suportamos fadiga, cansaço, o dia inteiro, calor. Não é justo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: eu não te faço nenhuma injustiça. Tu combinaste 1 denário e recebeste 1 denário. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? E Jesus fala assim: os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso aqui é um texto que Jesus revela que a recompensa nossa não é por tempo. Você pode ter uma pessoa que nasceu no Evangelho, passou a vida inteira no Evangelho, morreu em Cristo, passou 80 anos servindo ao Senhor, e ela vai ter uma recompensa, a salvação. Mas você imagina uma pessoa que viveu a vida toda profanando o nome de Deus, uma pessoa toda que viveu a vida de desobediência a Deus, sem andar nos caminhos do Senhor. Na hora da morte, ela reconhece que é pecadora, ela se arrepende profundamente do que fez contra Deus, e ela reconhece que é pecadora, se arrepende e confessa Jesus como seu Salvador. Ela vai ter salvação, sim, no último momento da sua vida. A recompensa não é por tempo. Agora, eu creio que lá no céu de Abraão, no terceiro céu, vamos ter um galardão. Os que fizeram mais terão um galardão, os que fizeram menos, tem uma diferenciação, com certeza. Nós não sabemos. Mas a Bíblia fala em galardão. Mas você pode ser salvo na última hora da sua vida, nos últimos instantes.
Você não pode ter a salvação se você morrer sem Cristo depois da morte. A palavra de Deus é muito clara, diz: não há intercessão após a morte. Romanos 14, 12. Não há intercessão após a morte. Cada um prestará conta de si a Deus. Nós não podemos fazer nada por ninguém após a morte. Então, quando alguns intercedem por quem já morreu, pelos mortos, estão perdendo tempo, meus irmãos. Porque depois da morte, se você não morreu em Cristo, não há intercessão, nada mais a fazer. Jesus, mais uma vez, ele continua o capítulo 20, ele prediz a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição, dizendo que ele será entregue aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará, ressurgirá. E depois disso ele chega a mãe de Tiago e João, pedindo que no seu reino os dois filhos tivessem uma à sua direita e outra à sua esquerda. Então Jesus disse que isso pertence ao Pai, não a ele, a minha esquerda e a minha direita, porque a quem está preparado para o meu Pai. E os discípulos se indignaram com aquilo, com aquela pergunta, com aquele pedido, né? Mas Jesus diz que, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Jesus veio trazer a graça salvadora. Jesus veio para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida eterna e vida abundante. E ele conclui esse capítulo falando ele ia para Jericó, e uma grande multidão seguia Jesus. Jesus era seguido pelas multidões. Jesus fazia cura, vários milagres. Ele fez transformação, transformou água em vinho. Jesus multiplicou pães e peixes. Então a multidão seguia Jesus. Eu creio que não era muito pela salvação, mas mais pelo que Jesus tinha feito. Como é ainda nos dias de hoje? As pessoas buscam os templos, querendo bênçãos, mas Jesus não prometeu bênçãos para nós. Jesus prometeu que nós teremos vida e vida abundante, vida eterna, para aqueles que perseveraram até o fim. Mas na estrada aparecem dois cegos no caminho para Jericó, e eles clamam: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão repreendeu aqueles cegos, porque eles gritavam cada vez mais: tem misericórdia de nós. E Jesus, ele perguntou: que quereis que eu vos faça? E eles responderam: que nos abram os olhos. Jesus tocou, e aqueles homens imediatamente recuperaram as suas vistas e foram seguindo Jesus. Então nós vamos entender que Jesus fez tantos milagres para provar que ele era Deus, o Deus encarnado, Deus, o Messias prometido. Mas muitos não querem Jesus. E hoje continuam muitos ainda não crendo em Jesus. Mas nós sabemos que a salvação se dá pela fé em Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Todos, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, terão a salvação somente pela fé em Jesus. Os nossos primeiros pais pelo Messias que viria, e nós no Messias que já veio. Que Deus continue nos abençoando.